E no curso pretendemos apresentar várias facetas deste poeta maior da língua portuguesa, que foi Luís de Camões, e que muitos desconhecem absolutamente. Poucos sabem que, além de poeta épico, Camões possui uma lírica e possui também o que hoje se convencionaria chamar de dramaturgia em linguagem moderna. Ele escreveu alguns autos. E tentaremos, neste período, apresentar vários dos talentos camonianos, várias das perspectivas que serviram de pano de fundo para este grande poeta, como, por exemplo, o seu platonismo indisfarçável, como, por exemplo, o seu cristianismo já eivado de uma visão posterior à Idade Média, portanto renascentista. Enfim, várias facetas. Eu gostaria que o professor Sérgio dissesse algumas palavras deste que é o autor, entre outros, dos famosos Lusíadas, e explicasse o porquê do nome Ilustre Desconhecido. Bom, Camões é um ilustre desconhecido entre nós, e acredito que hoje em dia tende a ser cada vez mais também entre os nossos irmãos portugueses. Antes de mais nada, porque pouco ou nada se estuda de Camões nas salas de aula. Agora, desde já, eu quero dizer que no meu tempo, meu tempo de estudante secundário, há pouco menos de 200 anos atrás, a coisa não era muito melhor do que hoje, porque por uma dessas distorções absurdas, Camões era, antes de tudo, o texto dos Lusíadas, da Epopeia de Camões, era usado, antes de tudo, como material para aulas de análise sintática. Ou seja, um professor dava uma instância de Camões, ou parte de uma instância de Camões. Instâncias são, no caso, estrofes de 8 versos. O professor pegava um longo período de Camões, composto geralmente de várias orações, subordinadas, coordenadas, mandava os alunos decomporem esse período nas orações componentes e, em seguida, analisarem uma por uma, oração principal, orações subordinadas, orações coordenadas, se as houvesse, e assim por diante. Então, o que havia de mais importante em Camões, que era a genialidade de seus versos, a imensa altitude, grandeza, inspiração de sua poesia épica, contida nos Lusíadas, para nada dizer dos poemas líricos, que são uma outra parte riquíssima da obra de Camões, da qual os professores rarissimamente falavam, e quando falavam era pouco e mal. Camões era ou um desconhecido, e era efetivamente, porque do poeta pouco se falava, ou era uma criatura, um autor odiado, porque os textos dele eram dados aos alunos como charadas muito difíceis para serem decifradas e só. Bom, isto, como disse, foi no meu tempo de estudante secundário, na década de 1950, ou seja, há cerca de 60 anos atrás, não é? E de lá para cá, eu acho que se estuda e se lê Camões menos ainda, se é que alguns professores ainda o fazem. E isto, a mim, que conheço bem o poeta, me parece um absurdo, porque é o mesmo que o sujeito ter roupas de muito boa qualidade no seu guarda-roupa e sair de casa vestido invariavelmente com roupas
velhas ou feias, ou, enfim, pouco funcionais, podendo se vestir bem. Nós temos esta riqueza extraordinária na nossa língua, na nossa literatura, que é a poesia de Camões. Entre as riquezas de Camões, podemos enumerar todas as circunstâncias históricas que estão, de alguma maneira, ou descritas, ou servem de pano de fundo para boa parte de sua obra, Sem digamos dúvida, assim. Sem dúvida alguma, a vida de Camões se reflete em muitos e muitos passos da sua obra. Camões foi um soldado, muito provavelmente filho de uma família fidalga, ou seja, da pequena nobreza. Ao que tudo indica, natural de Lisboa. Sabe-se muito pouco da juventude dele, há hipóteses encontradas sobre vários episódios, vários fatos da vida dele. Por exemplo, não sei se querendo imitar o que na Antiguidade Clássica sucedia a Homero, que 7 cidades da Hélade disputavam a honra de ter sido o berço de Homero. Também em Portugal, mais de uma cidade disputou a honra de ter sido berço de Camões. Uma delas, por exemplo, foi Alenquer, que fica na Extremadura, no Baixo Alentejo, pátria minha Alenquer, creio que no Alto Alentejo. Ou Lisboa também, é provável que Camões tenha nascido em Lisboa. Nós sabemos que em Lisboa ele passou pelo menos parte da sua juventude. Não se sabe se ele estudou em Coimbra, não se sabe ao certo se ele estudou em Coimbra, muito embora haja sólidas razões para supormos que sim. Porque o conhecimento de Camões da antiguidade clássica, de mitologia grega, de história grega e romana, de literatura latina e assim por diante, são extraordinários. A gente encontra isso a cada passo da obra épica e da obra lírica de Camões. As alusões a personagens históricas da Grécia, de Roma, da história pregressa de Portugal e assim por diante, são isso a cada passo da obra épica e da obra lírica de Camões. As alusões a personagens históricas da Grécia, de Roma, da história pregressa de Portugal e assim por diante, são frequentes e acertadas. E o conhecimento dele da poesia latina, sobretudo de Virgílio, entra pelos olhos de qualquer um que tenha conhecimento deste poeta latino e também do outro poeta latino, que foi um pouco posterior a Virgílio, que foi Ovídio. Muitas vezes, certas passagens dos Lusíadas estão clarissimamente decalcadas em passagens da Eneida, que é o grande épico de Virgílio. Então, se Camões tinha todo este conhecimento, e também conhecimentos de filosofia clássica, por exemplo, Platão, há vestígios e vestígios eloquentes disso. Essas coisas, em geral, não se adquirem à toa ou por acaso ou simplesmente passeando à beira-mar. Essas coisas se adquirem mediante estudo. E ele mesmo diz, no final dos Lusíadas, nem me falta na vida honesto estudo. Honesto estudo quer dizer o estudo que tinham homens livres, orientados para as coisas do espírito. E os escritos de Camões são prova de que realmente não lhe faltava na vida honesto estudo. Onde ele poderia ter adquirido todos esses conhecimentos que transparecem na sua obra? Muito provavelmente na Universidade de Coimbra. Que teve uma notável tradição filosófica. Os filósofos conimbricenses, para qualquer um que estuda o período posterior à escolástica,
eles foram vários e muito importantes. Alguns deles chegaram a influenciar aquilo que algum tempo depois se convencionou de chamar de Escola de Salamanca, na Espanha. Coimbra foi sempre um centro de irradiação de conhecimento, desde períodos proto-medievais, posteriores à Idade Média. E em Camões nós vemos, entre outras coisas, não sei se concorda comigo o professor Sérgio, o seguinte fato: Camões, ele não inaugura a literatura portuguesa, mas, de alguma maneira, ele está para ela, numa espécie de cume, como outros poetas épicos estão para as suas respectivas línguas. Sem dúvida alguma. Da mesma maneira que na literatura latina, Virgílio não a inaugurou, ela vem de bem antes. Virgílio é um poeta do primeiro século da nossa era cristã, mas 2 séculos antes, no período republicano, já havia uma literatura latina, já havia um teatro romano. Pensa em Plauto, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, Virgílio, pela grandeza, pela importância e pela suprema beleza de sua obra, é um dos símbolos, por excelência, da literatura latina. Assim como na prosa, um dos maiores nomes é um autor que não deu origem à prosa latina, mas que a elevou à suprema perfeição, que foi Marco Túlio Cícero. Isso para não nos esquecermos do contemporâneo de Cícero, que foi Júlio César, também era um excelso prosador, muito embora ele não seja aquele que inaugurou a prosa latina, mas levou à perfeição, da mesma maneira que Cícero. De modo que isso acontece com Camões também. E quando se diz do platonismo de Camões, não se pense em anacronismo, pelo fato de que, na época em que escreveu, o aristotelismo já havia adentrado a cristandade. Porque Platão nunca deixou de influenciar a cristandade. O próprio Santo Tomás de Aquino, que é considerado, largamente considerado como o principal teólogo e filósofo cristão, ao contrário do que muita gente pensa, tem muito de platonismo em sua obra, ou melhor, de neoplatonismo, pelo viés do pseudo-Dionísio Areopagita. E, portanto, não se pense que esse platonismo cristão, que está implícito em vários versos de Luís de Camões, seja uma espécie de anacronismo ou coisa fora do seu tempo. Mas, de modo algum, seria um desatino pensar uma coisa dessas. O platonismo... O platonismo estava vivo e redivivo na época de Camões. É do século anterior ao dele a criação da Academia Platônica de Florença, não é verdade? E a presença de Camões na poesia, a presença de Platão, da filosofia platônica, dos conceitos platônicos na poesia de Camões, na lírica, eu estou pensando na lírica, é uma coisa que entra pelos olhos, clamorosamente quase, diria eu. E eu estou pensando, sobretudo, naquele longo poema de 365 versos, escritos em quintilhas, versos heptassílabos, que é uma glosa poética sublime do Salmo 137. É o Salmo Super Flumina Babilônis, é o canto dos exilados judeus em Babilônia, que se recusam a cantar porque estavam longe de Sião, da pátria deles. E, pois bem, a presença de Platão, eu diria quase escandalosa. Mas, ó tu, terra de glória, se nunca vi tua essência, como me lembras na ausência? Não me lembras na memória, mas sim na reminiscência. Isso é Platão. Uma tese de teoria do conhecimento que teve foro de verdade, entre aspas, absoluta durante séculos no cristianismo, foi refutada... Até pelo imenso prestígio de Platão, não é? Isso, que não obstante tivesse várias de suas teses refutadas, seja na política, seja na teoria do conhecimento e até na sua metafísica, continuou lá da antiga Grécia a lançar luzes bruxuleantes sobre a cristandade, porque entre os acertos de Platão,
há alguns que são verdadeiramente extraordinários. Não é o caso aqui da teoria da reminiscência, que Santo Agostinho, de alguma maneira, acolhe cristianizando. Sim, claro. E que para nós outros eu acho que tem um valor, sobretudo, estou pensando em Camões, um valor estético extraordinário, um valor poético. Poético Não é? e simbólico, já que de alguma maneira todos nós, bem ou mal, sabendo ou não, temos uma certa nostalgia do paraíso. Sim, e ele diz isso com todas as letras. Depois que ele declara, não me lembras na memória a terra de glória, mas sim na reminiscência, ele continua, não é logo a saudade das terras onde nasceu a carne, mas é do céu, daquela santa cidade de onde esta alma descendeu. Isto é Platão.